Agora eu consigo ouvir você. Tá, peraí, só verificar se. Beleza, eu, não, eu tive que tirar o meu outro fone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Tá, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o meu mouse aqui e esse gráfico aqui bonito? Sim, dá para Então, ver posso sim. começar, Daniel? Claro, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, né? Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Isso aqui essa superfície que vocês estão vendo no papel de parede. É um spoiler, né? Eu vou chegar no final da minha apresentação, mas vamos lá. Primeiramente, eu me chamo Rubelmar, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, né? E eu comecei, assim, a utilizar o Wolfram Matemática lá atrás, quando eu estava no mestrado, lá na COP, junto com o Gino, né, que acabou de apresentar, quando eu tinha que resolver um sistema de equações diferenciais e eu tava na época atrás de uma biblioteca para resolver em C, a IMSL, e estava dando muito problema isso. E aí eu me lembro que teve um colega, né, que hoje já é professor acho que é da Federal Fluminense, não tenho certeza. Ele me apresentou o voo para matemática e mostrou, cara, tu faz isso aqui com poucos comandos, eu fiquei maravilhado. E desde então eu não parei mais de mexer. Na verdade, eu sou um curioso do Wolfram, né? E desde então eu estou falando que isso iniciou em 2012, então 2012, 2011, e desde então eu não parei, né, de cursar no matemática dentro daquelas coisas que eu preciso. Bem, e a minha apresentação, eu coloquei aqui aplicações de algoritmos evolutivos em estudo de otimização e predição, né? Normalmente, o pessoal da engenharia conhece mais essa parte de otimização e deixa um pouco, acaba que não, às vezes não tem nenhum conhecimento que o algoritmo genético pode ser utilizado para desenvolvimento de modelo preditivo também. Bem, então vamos lá. Vou começar. Eu estou com alguns notebooks abertos. Tá. Então, como é que funciona isso? Eu primeiro tenho que explicar essa historinha. Eu ministrei uma disciplina que é chamada Métodos Estatísticos Aplicados. Só, só que eu não abri aqui a planilha correta, entendi. Que estava correto. Ok. Aí, bem, então vamos lá. Qual foi a. Eu estava me baseando em alguns exemplos de um livro do. Não era do Montgomery, era outro autor que eu estava baseando. Ele tinha feito uma análise, que na verdade a análise dele era focando na polícia, para obter um modelo que, vamos dizer, entrou numa casa, teve um calçado de um. Eles chegaram lá na cena do crime, né? Detectaram um calçado, se dava para estimar a altura, né, da pessoa a partir disso. Isso daqui foi a base praticamente da a estatística que a gente conhece hoje. Ela começou muito nessa parte de geometria lá atrás. E aí eu pensei em coletar alguns dados, né? Pedi que cada aluno pegasse 20 dados de pessoas daqui de Manaus. E inicialmente eu estava fazendo isso para testar e mostrar como era possível obter um modelo de regressão logística, que não tem em princípio a ver com a apresentação de hoje, que era para prever o sexo, né, tendo como variáveis preditoras o peso, idade e altura. E aqui no final, até dava para testar esse modelo, né? Até coloquei aqui o Gino, da última vez que conversei com ele. A regressão logística, ela fornece para a gente uma estimativa, né, de probabilidade no final. Então, ela dá uma probabilidade em relação ao evento. No caso, do evento aqui era ser do sexo masculino. E aqui, por exemplo, deu que eu tinha 62% de chance de ser do sexo masculino. E o Gino, normalmente a gente trabalha com uma probabilidade de corte, e
por padrão começa em 0,5, mas dá para alterar, e a gente tem esse modelo. E eu pensei, bem, então por que não tentar obter o mesmo modelo, mas agora não utilizando a regressão logística, utilizando o algoritmo genético. Essa que foi a ideia, né? E só que eu preciso explicar uma coisa, né? Como é que a gente... Tem várias formas de avaliar esse modelo, né? Normalmente, o ideal, apesar que alguns pacotes, né, que isso aqui fornece um R quadrado, pseudo R quadrado, só que eu prefiro analisar um modelo como esse, de previsão categórica, com uma matriz de confusão. A gente calcula o verdadeiro valor positivo, o verdadeiro valor negativo, que são quando o modelo consegue ser capaz de prever o evento, e quando o modelo é capaz de prever o não evento, esse tipo de coisa. E eu também posso ter a acurácia. A acurácia do modelo seria quantas vezes ele acertou. Então, seria prever assim, quantas vezes o modelo forneceu que o indivíduo é do sexo masculino quando ele de fato é do sexo masculino, e quantas vezes o modelo acertou que o indivíduo é do sexo feminino quando de fato o indivíduo é do sexo feminino. Agora, eu falei corretamente. E, então, em outras palavras, prever em relação se o indivíduo é homem ou mulher, né, em relação ao sexo, e aí a gente consegue mensurar isso depois, né, calcular e ter um percentual. Então, essa acurácia vai ser um valor que varia de 0 a 100%. Bem, tendo dito isso, então, a gente vai embora, a gente vai mais ver essa planilha, e agora eu vou voltar aqui para o notebook, né. Vou até zerar o kernel, que eu vou fazer uma brincadeirinha. Então, é o seguinte. Então, aqui eu estou importando um banco de dados. Aqui só vale mencionar que esse banco de dados, né, eu tenho que transformar ele, antes ele estava com variáveis contínuas, falei que a gente não ia mais na planilha, mas eu tenho que documentar isso. Aqui, por exemplo, o peso, ele é uma variável contínua, eu passei tudo para a forma binária, né? Então, eu separo em classes, quando o peso for menor que P5, então aqui eu tenho uma variável x ou 1, que ela vai ser 0 ou 1. Né? Então, dentro dessa categoria aqui de peso, o indivíduo só vai poder se encaixar em uma delas, né? Uma desses intervalos. Beleza. Então, a gente tem no total 16 variáveis. E, portanto, lá no algoritmo genético, nós teremos 16 coeficientes, né, para tentar ajustar. Então, aqui, então, como fica o modelo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Aqui, como fica o modelo, então a gente tem esses coeficientes B, né, B1, B2, B3, B4, B5, B6, e cada um desses aqui, x1 até x16, são essas variáveis que eu apresentei para vocês aqui. Tá? Então, vamos dizer, as 4 primeiras variáveis lá no notebook, né, são referentes ao peso, aí as outras 4 idade, outras 4 altura, outras 4 calçado. Beleza. E, então, agora a gente tem o nosso banco de dados. Eu vou rodar direto aqui essa sessão do notebook, beleza? E aqui, o que eu queria mostrar para vocês de cara, né? Que, como que a gente começa a nossa primeira geração, né, de indivíduos nos algoritmos genéticos? A gente tem eu estipulei aqui, utilizei o gerador randômico do Wolfram Matemática, e dessa forma como eu coloquei, ele vai me fornecer valores compreendidos no intervalo de -1 a 1. Então, vocês podem ver que nenhum desses valores aqui, que são já os próprios coeficientes, eles ultrapassam 1 ou ficam abaixo de -1. Né? E esse aqui, por exemplo, e aqui eu tenho meus primeiros indivíduos da primeira geração, que eu coloquei aqui, que são os anjos: Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Lúcifer, Amenadiel, Baraquiel e Nathaniel. Eu nem sabia que esses nomes existiam, mas aqui atrás. Então, o curioso desse método é que não parece que vai dar certo, porque a gente começa estimando esses números, chutando, né? A gente usa um gerador randômico e constrói. Só que, por mero acaso, a gente vai avaliar esses indivíduos. O que são os indivíduos, né? A gente diz no algoritmo genético que isso aqui é o cromossomo, e cada um desses valores aqui são os genes, né? Fazendo se inspirando ali no que acontece na biologia. Claro que de forma bastante simplificada, como comentou ontem o apresentador, né? E aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui 9 indivíduos, e aqui eu estou mostrando ali primeiramente com cores. Essas cores eu vou manter, essas cores.
tá? Por exemplo, o Miguel aqui é vermelho, o Rafael verde, Gabriel laranja, Uriel azul, Lúcifer esse roxo. E essas cores eu vou manter para a gente poder se localizar. Vai ser importante mais para frente. Beleza. E aqui eu tenho que avaliar esse indivíduo. E como é que eu vou avaliar esse indivíduo? Eu vou testar esse modelo e verificar a acurácia dele. Quantas vezes ele acertou e quantas vezes ele errou. Então, a acurácia seria quantas vezes ele acertou pelo número total de indivíduos no meu banco de dados. Meu banco de dados de treinamento, no caso. E aqui, só porque eu esqueci de comentar, o Daniel comentou ontem uma coisa que é muito interessante, né? Que, isso aqui é data science. Sim, isso aqui é machine learning. Eu estou ensinando a máquina a fazer alguma coisa. E realmente isso é bem antigo, né? A algoritmo genético começou lá com o Holland, na década de 70. Então, vocês podem ver que o negócio é bem antigo, né? Porque às vezes quando a gente coloca data science, big data, parece que o negócio começou 5 anos atrás, né? Talvez a aplicação num conjunto de dados bem maiores, mas os métodos em si, a boa parte deles tem décadas. Então, beleza, vamos lá. E, então, aqui eu fiz essa avaliação, só que essa avaliação onde o Uriel acabou por mero acaso. Ele apresentou como sendo o modelo, né, que obteve uma acurácia. Assim, e aí, se eu rodar isso novamente, vocês vão ver que cada vez que eu rodo isso aqui, isso muda. Eu gosto normalmente quando o Lúcifer e o Miguel ficam na frente. Aqui ficou o Miguel, Rafael, o Ben, quem faria. Isso vai ser importante que eu vou mostrar logo em seguida. Deixa eu ver se consigo deixar o Lúcifer uma acurácia mais elevada. Aqui está o Miguel. Beleza, o Miguel está até o nome do meu sobrinho. Então, vou deixar ele aqui, né? Então, o Ben vai triunfar. Então, é o seguinte. Então, aqui nessa minha primeira geração, por mero acaso, o Miguel se apresentou como sendo o indivíduo mais apto, né? Através dessa minha função de avaliação. O que é essa função de avaliação? Ela vai variar, né? Conforme a minha utilização do método. Mas aqui, a minha forma de avaliar os indivíduos é em relação à acurácia deles. Então, aqui, por exemplo, a do Miguel foi o único que ultrapassou 0,6, né? Que seria equivalente a 60%. Beleza. Então, aqui eu vou rodar já essa segunda parte e vou explicar direto na animação. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma chamada roleta do acaso, roda do acaso, tem vários nomes, né, da roleta. E o que eu fiz? Eu peguei, somei todas as acurácias e eu normalizei de modo que agora eu vou representar o quanto que o modelo foi bom no intervalo de 0 a 1. Vocês podem ver que esse gráfico ele vai de 0, ele vai aqui, 0,25, 0,5, 0,75, 0,95 e 1. Ele dá a sequência dele completa, ela é um intervalo de 0 a 1. E vocês podem ver o seguinte, que o Miguel, ele foi que apresentou a fatiazinha da pizza maior. E como é que vai ser a minha segunda parte, né, do método, do algoritmo genético? Eu vou sortear aleatoriamente um número de 0 a 1. Só que o indivíduo que tiver maior fatiazinha, eu vou tender a selecionar ele mais vezes. É um modo que eu tenho para privilegiar esse indivíduo que acabou sendo o indivíduo mais apto, ou os indivíduos mais aptos, e no sorteio que é aleatório. Né? Então, eu vou fazer um sorteio aleatório dos pais, que esses pais eles vão cruzar, e só que esses indivíduos que tiveram maior acurácia, eles vão ser privilegiados. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, o Lúcifer, se tudo ocorrer bem, ele não vai ser privilegiado. Isso não foi pensado. Vamos lá. E aqui eu coloquei uma forma para mostrar para vocês como é que seria a seleção, né? Como é que eu vou selecionando os pais. Então, aqui, o primeiro sorteio forneceu que para o primeiro filho, ele vai ser obtido através do cruzamento do pai 1, o pai 1 lá em cima é o Miguel, tá? Não, Rafael. Tá? É o 2. Tá? Então, o primeiro pai, vamos colocar assim, o primeiro pai vai ser o Rafael, aí o segundo pai foi o Nathaniel, e aqui eu estou mostrando esse gráfico da direita, eu estou mostrando quantas vezes cada indivíduo foi escolhido para o cruzamento, né? E aqui, então, vocês estão vendo o pai 2 para o filho 2, aí o pai 1 para o filho 3, o pai 2 para o filho 3. Então, eu sempre estou selecionando 2 indivíduos da primeira geração, que eles vão cruzar e para gerar um filho, né? Então, passando aqui, nós obtemos, né,
o que no final vai ser o... Então, por exemplo, aqui nesse caso, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o Rafael, ele, nesse sorteio que foi aleatório, ele acabou sendo o indivíduo mais escolhido da primeira geração. Vamos lá aqui para ver onde estava o Rafael. Curiosamente, o Rafael não era um dos melhores indivíduos. Vou até rodar isso de novo. Eu queria para vocês que existe uma tendência. Bora deixar agora. Tá. Deixa eu colocar direto no final para mostrar o efeito acumulado. Então, aqui, ó. É claro que isso nem sempre acontece, né? Porque lembra que eu estou dependendo de um gerador de números aleatórios. Mas aqui vocês podem ver, ó, que o Miguel, nessa rodada, ele acabou sendo o indivíduo mais escolhido. Acreditem em mim, eu não vou ficar fazendo isso várias vezes essa rodada, mas conforme eu vou fazendo rodada, dá para observar que existe uma tendência, né? De eu acabar selecionando mais vezes o indivíduo que foi considerado o indivíduo mais rápido da geração anterior. Que nesse caso aqui era o Miguel, e ele acabou sendo um dos indivíduos mais utilizados, mais sorteados, né, para o cruzamento. Beleza. Aí agora a gente vem para a próxima etapa, que é a etapa do cruzamento. Então aqui eu tenho uma probabilidade de cruzamento, nem sempre ele vai cruzar. Quer dizer que quando não houver cruzamento, o meu filho ele vai ser um clone do pai. Ele vai ter exatamente os mesmos genes do pai. Então deixa eu rodar aqui. Beleza. Rodei aqui. Aqui estão os pontos, né, que foram dados o crossover. Já vai ficar melhor agora de entender o que é o crossover. Aqui eu tenho a segunda geração. Nota que eu não tenho mais os anjos, né? Eu tenho Adão, Eva, Lilith, Caim, Abel. Aqui faltou flexibilidade para mim. Ficou Adão 2, Eva 2, Caim 2. E o que a gente está vendo? Aqui nesse ponto, esse indivíduo, aqui a gente está vendo, né? 1, 2, 3, 16 genes, né? Que são referentes aos 16 coeficientes que eu estou ajustando. E aqui a gente está vendo que o Adão, ele é quase todo esse indivíduo que era um indivíduo na cor vermelha. Bora ver quem era lá em cima. Que era o Miguel, tá? Então, ele quase todo aqui era o Miguel. E um pedacinho dele era do Lúcifer. Então, mas como que eu vou selecionar quantos genes eu vou pegar de um pai e quantos genes eu vou pegar do outro? Isso também é realizado um sorteio. Primeiro, nesse caso, como está modelado aqui, eu tenho uma probabilidade de cruzamento, que é de 80%. Se aí eu chuto um número de 0 a 1. Se ele ficar abaixo de 0,8, tem cruzamento. Acima de 0,8, não tem cruzamento. E aqui, então, quando houver cruzamento, eu vou sortear em que gene vai haver o crossover. Então, vocês notem aqui, por exemplo, aqui na Eva, a Eva, na verdade, ela não teve cruzamento e ela é um clone dessa cor aqui, que eu nem sei falar isso, acho que é rosa. Então, ó, tanto é que bora ver esse número do primeiro gene, 0,2918. Cor rosa, né? Vamos lá em cima, na primeira geração. Quem era o rosa? Nathaniel, não. Nathaniel, acho que não é Nathaniel. E o Nathaniel, bem, depois não vejo isso. Mas só vocês entenderem a ideia, né? Tá, bora voltar lá. Então aqui eu tenho a Eva, que ela foi um clone, então ela foi um clone de um dos indivíduos da primeira geração. Eu tenho aqui a Lilith, né, que ela teve um pedaço do pai, que era essa referência cor azul, um pedaço amarelo, e assim por diante. Então, dessa forma que a gente vai montando os nossos cromossomos na nossa segunda geração, dos filhos. Só que não para aí o método. Eu ainda tenho que garantir que os meus filhos não sejam exatamente, que nem na natureza, não seja exatamente uma combinação, vamos dizer assim, dos genes dos pais. Né? E conforme é na natureza, isso foi inspirado na natureza também, existe a parte da mutação. Então, na mutação, aqui eu não tinha rodado, isso que eu não tinha sentido. Aqui, então, a Eva, deixa eu ver se bate lá, menos 0,7154, e aqui, Nathaniel, menos 0,7154, tá? Então, a Eva, na verdade, era um clone do Nathaniel. Beleza.
Então aqui, mas o método não para aí, né? Eu tenho ainda as mutações. Então, eu vou, nesse caso, como está modelado aqui nesse primeiro notebook, eu estou fixando que vai ter um gene que vai ser mutante em cada indivíduo. Mas isso pode ser feito também através da adoção de uma probabilidade, que é como eu vou mostrar no próximo notebook. Então, beleza. Então, aqui, agora a gente consegue ver que aleatoriamente também foi sorteado um gene para virar um gene mutante, de modo que esse cara ele não é de nenhum dos pais da primeira geração, ele é um valor novo. E conforme eu vou alterando essa probabilidade de mutação, alguns autores falam que tem que ficar em torno de 5%, certamente não passar muito de 10%. Eu já fiz esses testes e realmente começa a ter problema. Então aqui é dessa forma que eu vou montando os indivíduos. E no final eu tenho algo parecido com isso aqui. No final, tem algo parecido com isso. Aqui é a acurácia do modelo. Então, vocês podem ver que eu tenho uma variação grande, né, na primeira geração. Aqui eu estava agrupando cada indivíduo da primeira geração, esse aqui é o notebook, de acordo com a sua acurácia. E vocês podem ver que eu vou diminuindo um pouco o desvio padrão, nesse caso. Mas aqui nesse caso também é porque eu selecionava os melhores indivíduos, era uma lógica um pouquinho diferente. Mas aqui eu tenho um ganho de acurácia. Né? Então, no final, na última geração, eu tenho a geração dos anjos, geração aqui dos primeiros homens, geração aqui da pessoal que seria da Bíblia, né? O José, Maria, Paulo, Cristo, Mateus. E aqui a última geração, né? Que seria a Enzo, Valentina, Cauã, Kellen, Carlson. E essa geração, vocês podem ver, que eu tive um ganho de acurácia dos indivíduos no final. Né? Então, eu consegui, de fato, evoluir o meu modelo. E claro que isso daqui, eu coloquei para ficar de uma forma bem visual, mas isso aqui, para o método algoritmo genético, seriam considerados poucas gerações, né? Beleza. Então, assim que a gente consegue construir um modelo preditivo. Então, no final, o que a gente vai ter a gente vai ter um modelo que nada mais, nada menos é esse polinômio aqui, né? Com esses valores de D, né? E com esses coeficientes D do indivíduo mais apto, né? Então, sempre eu vou selecionar o indivíduo mais apto. E no caso aqui, nessa animação, não. No caso aqui nessa animação foi o Enzo. Enzo foi o indivíduo mais apto. Beleza. Então, isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês, de como utilizar o algoritmo genético para essa parte de desenvolvimento de modelo de predição, né? E agora eu vou mostrar uma outra aplicação em otimização. Como é que funciona na parte de otimização? Vou aumentar um pouco. Aqui eu vou mostrar um caso, né, que eu tenho uma função, que é aquela função que dá no papel de parede, ela já vai aparecer de novo. E eu quero obter, deixa eu mostrar primeiro quem é a função, tá aqui já, vou me rodar, mas vamos rodar de novo. Tá. Então, essa é a minha função, tá? Então, vocês podem ver que essa função, ela tem vários pontos de máximo local e ela tem um máximo global. Né? O que seria esse máximo global? Seria o ponto mais elevado. E aqui, nesse caso, eu quero obter esse ponto de máximo. Né? E claro que a gente pode fazer isso através de algumas ferramentas da Wolfram Language, por exemplo, aqui a Find Maximum, e aqui a Find Maximum a gente precisa dar um chute, né? Mais ou menos para onde está o ponto. Nesse caso aqui é possível, pessoal, porque nós temos duas variáveis. Mas se fossem três variáveis, já não seria possível ter essa confirmação visual, né? E saber mais ou menos para onde está o ponto de massa global. Então, aqui eu tentei dificultar um pouco o método, quer dizer, facilitar um pouco, mas nem tanto. Utilizei a Nmax+, inclusive eu uso junto com o professor Gino para a gente otimizar sistemas termodinâmicos, né? Aqueles ciclos que o professor Gino mostrou há pouco. E aqui eu só disse o seguinte, tenta obter o ponto de máximo dessa função, e eu falei para ele que o ponto de máximo está no valor positivo de x e positivo de y. Né? E aí também o modelo não conseguiu alcançar. Ele só conseguiu alcançar quando eu delimitei bem o domínio, né? Coloquei que está compreendido no intervalo de 0 a 10 de x e de 0 a 10 de y. Aí sim foi possível obter o valor de máximo global, que é esse valor aqui de 7,886. Que é esse valor que eu estou mostrando aqui. Tá? Bem eficiente. Beleza. E aqui, então, aqui os dados de entrada do algoritmo genético, eu acho que em virtude do tempo, né, eu vou dar uma acelerada,
Mas aqui é onde a gente tem que selecionar o número que seria o número de genes. Cada variável vai ter um número de genes, né? Aqui vai dar 14 genes lá para X e 14 genes para Y. Deixa eu rodar esse cara aqui, beleza? Deixa eu já mostrar o resultado. Tá. Então, aqui eu vou rodar esse cara. Então, aqui, toda aquela sequência, né, que vocês viram no outro notebook, eu estava em várias sessões, aqui estão todas numa mesma célula. Beleza. Eu rodei muito. Tá. Então, ele está rodando ainda. Mais um segundinho. Muita coisa aberta aqui. Então, aqui no final, o que eu tenho? Eu desenvolvi um modelo, né? Isso que é muito interessante da Motion Engine, né? A gente pode desenvolver, aqui eu desenvolvi um modelinho chamado AG-Rubel, AG-Rubel 2, porque com outra G lá em cima. E aqui eu tenho que informar para o modelo o quê? O número de gerações, o número de indivíduos por geração, a probabilidade de crossover e a probabilidade de mutação. E aqui a gente consegue ter algumas informações bem interessantes, né? Por exemplo, deixa eu colocar a probabilidade de mutação 0. Eu quero chegar num caso aqui. Não, aqui ele encontrou já. Eu quero dificultar para o método, de modo que ele caia num ponto de que nem sempre ele dá certo assim. Eu vou explicar esse gráfico. Beleza. Então é o seguinte, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo o valor da função, tá? E aqui a gente está vendo as gerações, e está um pouco pequeno aqui, mas esses valores aqui, eles têm uma barra de erro, e que na verdade eles são o quê? A média, né? A média dos indivíduos, e esse em azul são os indivíduos que obtiveram maior valor, ou seja, chegaram mais longe. E aqui é o ponto de massa global. Então, a gente pode ver que, dessa vez, o método não conseguiu chegar no ponto de massa global. E a gente pode entender um pouco através desse gráfico aqui. Aí, deixa eu fazer aqui. Muito legal, Rubelmar. Aí, deixa eu... Parecido. Oi? Eu fiz algo parecido no mestrado, Rubelmar. E aí, Daniel, eu não sei quanto tempo eu tenho que deu aquele problema, eu já estou fechando, tá? Já passou, a gente precisa passar para o Alexandre. Tá, eu tô finalizando já o raciocínio. Então, vamos mostrar uma coisa aqui. Então, aqui para vocês verem é o seguinte, ó, 10, deixa eu colocar 0, quero dificultar para o método, beleza, bora ver se vai agora. Aqui ele se deu mal, bora ver se aparece isso no gráfico. Vou rodar esse cara aqui de novo para poder ver dúvida. Tá, bora ver aqui. Então, aqui que ele deve estar vindo de outro gráfico. Mas deixa eu fazer mais uma rodada aqui. Eu vou rodar esse cara só para vocês verem o seguinte. Aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo os indivíduos, né, ao longo das gerações, buscando aqui esse ponto de máximo global. Então, aqui vocês também estão tendo sucesso. Não sei porque esse gráfico não está condizendo essa minha última simulação. Mas deixa eu mostrar aqui na simulação. Conforme eu vou aumentando esse segundo campo, deixa eu mostrar aqui em cima. Que seria por exemplo, eu vou aumentar a probabilidade aqui de mutação. Eu vou considerar uma probabilidade de mutação, então agora vai ter mutação. Agora eu vou aumentar o número de indivíduos. E aí a gente vê que, mudando alguns desses parâmetros do método, eu vou conseguir obter melhores resultados com ele, né? Então, vocês podem ver que, dessa vez, o indivíduo que chegou no maior valor, que significaria chegar aqui no máximo global, ele realmente, pelo gráfico, ele chegou no máximo global, que é essa reta pontilhada. Então, vocês podem ver que o método de algoritmo genético, só para mostrar também que ele não é mágico, né? Eu preciso ajustar bem esses parâmetros do método, de modo a obter né, um bom desempenho.
Bem, é só isso que eu queria mostrar. Daniel, desculpa ter passado um pouquinho. Imagina, muito bom, Rubelmar. Cara, adoro trabalhar com algoritmos genéticos, eu aprendi isso lá no Mackenzie, né, no mestrado. A gente usa isso bastante, é uma área bem legal e se aplica a muita coisa, né? Esses algoritmos baseados em processos biológicos, né? Eles podem ser aplicados em diversas áreas diferentes, é muito interessante. Rubelmar, obrigado. E eu vou passar agora para o Alexandre. O Alexandre ele vai falar